Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, nos nossos domingos à noite, 20 horas, aqui na Associação Espírita Fé e Caridade. Nós fazemos esse encontro todos os domingos, já temos aí algumas pessoas que nos acompanham algumas semanas, estou vendo o pessoal entrar, com muita alegria. Obrigada a todos que estão aí dando um alô. Eu estou acrescentando, Júlia, minha companheira aqui dos domingos, vocês perceberam que nós estamos recebendo convidados também nos domingos, está sendo bem legal, né, Júlia? Mas a gente vai Boa se revezando, noite. né? E vai fazendo os encontros entre nós também, que é sempre muito bom. Boa Sim, boa noite. noite, Emília. Boa noite, pessoal. Eu não. É ótimo porque eu não consigo escolher se é melhor estar aqui com a Emília ou se é melhor estar aqui com os convidados. É tudo muito bom, é tudo muito É bom legal. revezar, porque daí mais pessoas a gente aprende mais, né? Outras Com certeza. vozes, outro jeito de pensar, outras interpretações, né? O encontro com a Elisa semana passada foi ótimo. Não sei o que vocês acharam. Foi, Eu eu adorei ter acompanhei, meu participado Deus, com ela. foi maravilhoso. Vocês tocaram em pontos assim que para mim fizeram muito sentido, que eu lendo sozinha não tinha me dado conta. Eu acho que o gostoso do Evangelho no Lar, tanto esse que a gente faz aqui, né, todo mundo, quanto aquele que a gente faz em casa com os nossos parentes, né, com a nossa família, ele é muito importante por isso, porque a gente às vezes lendo o Evangelho sozinho tem alguma interpretação ou chega alguma dúvida. E quando a gente está em grupo, a gente compartilha as dúvidas, alguém ouve, lê de um jeito, tem uma interpretação diferente do outro, já compartilha, já aprende juntos. Então é muito gostoso esse estudo do Evangelho, quando a gente está em grupo ou em dupla. Gente, então a gente vai partir para a prece inicial. Eu vou fazer a prece inicial, vou pedir depois que a Júlia leia o trecho que a gente vai estudar hoje. E fiquem à vontade, quem quiser trazer uma aguinha e colocar do seu lado, um copinho com água, é algo que a gente faz no Evangelho no Lar também, né? A gente traz um copinho com água, fazemos a prece inicial, a leitura, os comentários e fechamos com a prece, uma reunião que em geral tem aí 20 minutos, 30 minutos, nunca passa muito de 30 minutos. Então, é para ser curtinho mesmo, é para ser algo para trazer aquela harmonia para o nosso lar, né? Então, a gente vai agora iniciar com a prece, dando boa noite a todos os amigos que estão entrando agora aqui com a gente para praticar o Evangelho no Lar conosco. Boa noite, queridos. Obrigada pelas boas-vindas, pelos alôs. Muito gostoso a gente estar aqui junto. Ainda que estejamos fisicamente distantes, essa conexão de sentimentos, de amor, de companheirismo semanal nos faz muito bem. Então, nossos espíritos protetores, a espiritualidade amiga que acompanha esse trabalho dos domingos à noite, que também frequenta os nossos lares, fazendo um trabalho muito importante para nosso refazimento espiritual, emocional nesse momento, cuidando da vibração do nosso lar. Então, também sejam eles muito bem-vindos a essa reunião, aos nossos lares, que a gente possa fazer o trabalho da nossa parte ao longo da semana também, mantendo as vibrações que eles tanto nos auxiliam a preservar. Uma boa noite a todos. Espero que essa leitura, que esse estudo seja proveitoso, que toque os nossos corações, modifique as nossas atitudes e nos ajude na nossa caminhada rumo à nossa evolução, rumo à nossa aproximação do nosso guia, modelo, nosso irmão Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Emília, não sei se tu percebeu, a gente está chegando no finzinho do capítulo. A gente já passou, a gente está mais pro fim do que pro começo agora do capítulo 5. O pessoal que está começando a participar agora, eu e a Emília, a gente começou a fazer esse evangelho no lar aqui com vocês no início do capítulo 5, que são bem-aventurados os aflitos no evangelho. Agora a gente está indo para o item 25
Depois vai ter o 26, 27, 28, 29, 30 e 31 e acaba. Então, a gente está no fim desse capítulo. Ele é um capítulo que cada vez mais a gente vai chegando no fim, a gente vai vendo como vai retomando lá o início do capítulo, como vai retomando outros conceitos e outras coisas que a gente já leu, né, Emília? É bem legal. Então, o item de hoje é o item 25 do capítulo 5, então, chamado A Melancolia. Eu vou fazer a leitura aqui, fiquem à vontade para acompanhar junto à leitura. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram poucos e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Esse texto ele é mais curtinho que os outros, né, Emília? Mas ele é muito lindo. Antes de começar os comentários, Emília e o pessoal que está assistindo, se a minha internet dá uma travada, fiquem à vontade para comentar ou interromper, tá bom? Eu não sei como é que ela está hoje, está um pouco concorrida aqui em casa a internet, então eu tenho medo de falhar. Posso começar com os comentários, Emília? Por favor, pode sim. E a tua internet está ótima, tá? Por enquanto está super estável. Não elogia muito, Emília. A gente aprendeu aqui em casa que não dá para elogiar a internet que ela trava. Então, pessoal, esse texto sobre a melancolia, eu fiquei pensando, né, em mim, o que desencadeia uma melancolia? Porque é natural a gente sentir isso uma vez ou outra. A gente somos humanos, né? A gente está nesse planeta, então é natural a gente sentir isso. Daí eu fiquei pensando o que pode desencadear isso em mim ou nos outros. É uma série de coisas, né? Eu até anotei aqui alguns exemplos que me veio na cabeça. Às vezes no trânsito, um carro corta a nossa frente, um pneu fura, a gente já começa a ficar melancólico, porque perdeu aquele compromisso, porque aconteceu isso e aquilo. É uma dificuldade amorosa, acontece. Um dia vazio, sem muitos afazeres. Às vezes a gente espera tanto, né, Emília, um tempo livre. Sem compromisso, sem trabalho, sem família, sem nada. A gente quer um tempo livre. E quando chega, já aconteceu comigo, bate a melancolia. Não tem o que fazer, estou aqui num dia vazio. Às vezes um bolso vazio, às vezes quando falta aquele dinheiro que a gente precisa, um estômago vazio, um coração vazio, né? Aí eu fui pensando que no fim é sempre o coração vazio que nos causa essa melancolia, né? O resumo é que quando a vida não vai conforme a gente planejou, conforme a gente imaginou que ela estaria indo, pronto, vem a melancolia. A melancolia, às vezes, ela dura 5 minutinhos, às vezes ela dura 1 hora, às vezes ela dura um dia, às vezes ela dura um mês, um ano, às vezes ela dura quase uma vida inteira. E é isso que a gente não pode deixar acontecer.
ela se prolongar por tanto tempo. Ela vai chegar pertinho da gente. A gente tem que fazer com que ela não perdure mais do que o necessário. E aqui no texto eu achei legal, pessoal, que ele fala, ali no segundo parágrafo, que a gente tem que desempenhar uma missão que a gente não suspeita. A gente já estudou nos itens anteriores que às vezes a gente não lembra do que a gente planejou lá no plano espiritual, a gente não lembra do que a gente viveu em vidas passadas, a gente está aqui nesse sentido, entre aspas, às escuras, né? No fundo do nosso coração a gente lembra. Mas a gente às vezes não suspeita de qual que é a nossa missão aqui. E mesmo assim a gente tem que lutar bravamente por algo que a gente não sabe qual que é a nossa missão. E aí eu estava hoje tomando café com a minha avó, e daí a gente falando que ia ter esse tema hoje e tal. Aí, como a minha avó é uma senhora mais de idade, desculpa, avó, né? Mas é uma senhora mais de idade, ela falou que ela teve que passar por várias coisas no decorrer da vida dela, que na hora ela não via motivo, ela não sabia se ia valer a pena abrir mão disso ou daquilo, renunciar a algumas coisas, mas que agora, que é uma pessoa mais vivida, nessa mesma encarnação, ela olha para trás e ela vê que valeu a pena. Tudo que ela abriu mão, todas as dificuldades que ela passou olhando para trás, vale a pena. E com a gente, eu acho que é isso, Emília. Quando a gente desencarna e volta para o plano espiritual, e aí tem de novo essa visão do todo, a gente olha e vê que valeu a pena. As dificuldades que a gente passou, as renúncias que a gente teve que fazer. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. A gente pode não lembrar agora. Às vezes, não saber se esse sacrifício ele é justo ou não. Mas o nosso conhecimento vem aqui, né? No ladinho do anjo, do ombro, né? O anjo, o diabinho, que nem nos filmes, e fala, vale a pena sim, vai, continua. E aqui eu peguei uma frase de um livro de André Luiz. Se eu não me engano, essa frase foi do livro de André Luiz, desculpa que a minha anotação ficou um pouco bagunçada, que fala o seguinte: a luta incessante do bem sofrer, da mudança íntima, é que vai nos trazer equilíbrio e paz. E o que seria felicidade real se não vivermos em paz dentro de nós? Então, essa luta, eu gostei da incessante no bem sofrer. Essa melancolia, ela vai chegar, mas a gente tem que saber sofrer ela, tem que mandar embora, tem que seguir, tem que continuar. E aí, eu sempre... a gente está na obra básica, né, no Evangelho, é esse livro que a gente está estudando aqui, mas eu sempre vou para o Livro dos Espíritos. Sempre gosto de ver se tem uma pergunta ou outra que responde, porque o Kardec, eu gosto que ele fez as perguntas do jeito que a gente se questiona, né, Emília? Às vezes eu tô aqui me questionando um negócio, eu vou lá no Livro dos Espíritos, leio a pergunta, é o que eu estava imaginando, é o jeitinho que eu estava pensando. E a resposta dos Espíritos, gente, não deixa margem para dúvida. Não, assim, pelo menos para mim. Às vezes eu não entendo, né? Às vezes eu leio, não entendo, tenho que deixar de lado, depois eu volto. Mas quando tu lê e entende, é tiro e queda, é na agulha, assim, né? Ali a resposta. E essa foi uma delas, eu gostei bastante, então eu trouxe para vocês. É a pergunta 943 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Então, aqui a primeira parte já está o suficiente, né, Emília? Para mim, isso já foi. São 3 coisas: ociosidade, falta de fé e saciedade. E eu não sei vocês, mas eu, no decorrer aqui dos meus dias, dia ou outro, eu me vejo ociosa, eu me vejo sem fé e eu me vejo saciada. Então, é a receita para a melancolia. E os espíritos continuam. Para aquele que usa de suas faculdades como um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Essa segunda parte eu achei muito linda. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Eu gostei que ele fala aqui que lhe suporta as vicissitudes. Não é que ele não tem vicissitude, é que ele sabe suportar.
com mais paciência e resignação. Então, essa é a nossa chave para não conviver com a melancolia há muito tempo, né? É a gente ter paciência e resignação. E daí voltar lá para o início, não ser ocioso, não nos deixar faltar a fé. E aí, só para não ocupar tanto tempo assim, Emília, desculpa. Tá ótimo, Júlia, obrigada. Ainda André Luiz, eu sempre trago Emmanuel, hoje eu tô feliz, hoje eu tô trazendo André Luiz, hoje eu me superei, eu não trouxe Emmanuel. É que você vai ver meu comentário, eu vou me basear bastante em Emmanuel, acho que a gente revisou hoje. Eu trouxe André Luiz no livro Busca e Acharás. Ele fala o seguinte, eu vou ler porque ficou muito bonito, assim. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Então aqui eu achei legal, quando a gente está na beira do desânimo, que a melancolia é uma beira do desânimo, às vezes começa com uma melancolia, depois vira uma tristeza um pouco mais profunda e consistente, pode chegar até a casos de depressões. Então, é legal, a gente, não é para assustar assim, mas é para a gente ter essa consciência de que sempre começa pequenininho, né? Sempre começa com uma tristezinha que é natural sentir, a gente não tem que se sentir culpado por às vezes ter essa tristeza, ter essa melancolia, a gente só não pode deixar persistir. Eu já falei em outras vezes, é o passarinho criar ninho na cabeça. O passarinho tá rondando? Tá, o passarinho vai rondar, mas a gente não pode deixar ele criar ninho na nossa cabeça e ficar ali muito tempo. E aí, nesse mesmo livro, Busca e Acharás, de André Luiz, ele fala o que a gente pode fazer para lutar contra a melancolia no dia a dia, assim mesmo. E eu resumi aqui bem rapidinho para vocês 7 passos. Faça algo de bom além do seu cansaço. Leia uma página edificante. Por que a gente tem que ler uma página edificante? Porque isso vai auxiliar no nosso raciocínio, nessa mudança de pensamento. Às vezes está no pensamento melancólico, só de ler uma página, ou tá aqui com a gente, né, Emília? Ouvir uma conversa já muda, já faz essa virada de pensamento que às vezes a gente sozinho não consegue. Tenha contato com pessoas que a conversa melhore o dia. Então aqui, eu adoro estar aqui por quê, gente? Porque eu estou aprendendo e porque é um momento do dia que é uma conversa construtiva, né? Fique em um ambiente bom, preste um favor, às vezes você está devendo um favor para outra pessoa que você falou que ia ajudar com uma coisa X e ainda não fez, tá melancólico, levanta, vai lá e presta esse favor, então. Ele coloca também para visitar um enfermo, porque a gente consegue buscar esse reconforto naqueles que estão atravessando dificuldades mais difíceis que as nossas. E sempre tem. Por mais difícil que a nossa dificuldade sempre tem alguém pior. Então, buscar esse reconforto auxiliando essas outras pessoas. E a última dica que ele dá é atender a tarefas imediatas que esperam por você e lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Então, tá, gente, isso aí acontece comigo o tempo inteiro. Tá tendo um pensamentozinho de tristeza, um pensamento não legal ali, e por conta própria não tá conseguindo mudar, levanta e vai fazer alguma coisa que sabe que tem que ser feita, lavar uma louça. Às vezes eu adianto alguma coisa do trabalho que tem que ser feita. Às vezes eu vou estudar para o nosso evangelho aqui de domingo. Eu paro e vou fazer alguma coisa que eu sei que tem que ser feita, que pelo menos o nosso pensamento sai um pouquinho daquilo. E agora, para finalizar e passar a palavra para a Emília, o fim desse mesmo texto de André Luiz, nesse mesmo livro, é assim. A vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento nenhum. Assim, vai ficando cada vez mais claro que Jesus nos aconselha. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, eu lembrei muito aqui do que a gente conversou no encontro passado com a Elise e no outro com a Emília, que a alegria verdadeira que vai combater essa melancolia é o nosso dever cumprido, é o dever realizado. Então, eu fico com esse sentimento, será que eu estou cumprindo mesmo esse dever que eu deveria estar cumprindo? Não sei, vou ficar pensando agora no decorrer dessa semana.
Emília, desculpa, eu falei demais. Muito bom. Mas eu me Não, empolguei porque eu não Júlia. achei Emmanuel, daí eu me empolguei falando de André Luiz. Acontece. Ah, é? Coisa boa. Você trouxe várias. É interessante porque você foi em fontes diferentes das que eu fui e o recado é o mesmo. Eu já vou comentar aqui. Antes de eu comentar o que eu anotei da nossa leitura e as pesquisas que eu fiz, eu queria só fazer umas leituras aqui do pessoal que está nos comentários. A Fabiana colocou que a melancolia bate quando fica olhando a vida do ponto de vista do aqui e agora. Esse ponto é muito interessante, porque lá no início da leitura, né, o François de Geneve, esse texto é atribuído a um bispo francês, viu, Júlia? Eu tive lendo, fiquei curiosa para ver quem era François de Geneve. Ele não assina como esse bispo, né, da Idade Média, mas as pesquisas apontam que teria sido, né, um outro nome dele, de um bispo que nasceu em Annecy, no norte da França, e viveu muito tempo em Genebra, né? Ele assina como François de Genebra, né? De Geneve. Ele cuidou de uma universidade lá, se não estou enganada, e tinha uma vida muito nobre. Foi criado pela mãe dele com muitas leituras edificantes no caminho do Cristo, né? E quando ele teve a oportunidade de trabalhar, e ele tinha trabalhos bem importantes, né? Foram oferecidos para ele, ele optou pela vida, né? Religiosa e teria feito muito bem, né, para o povo que ele atendeu naquela época. Então, né, vem de uma fonte também de muita nobreza, né, no sentido espiritual mesmo. Então, a melancolia, acho que a Júlia definiu bem essa palavra, ela tem uma conexão com esse desânimo, né? Na raiz francesa da palavra, né, que você vê que François, né, e o Kardec não colocou aqui a tristeza nem a depressão, né? É a melancolia. A melancolia tem um estado, que até o Gilvan comentou aqui um pouco a respeito disso, que é o estado devagar no sentido da pessoa ficar aérea. Sabe aquela tristeza que bate, que a gente fica meio. Parece que a gente não está aqui agora, não estamos no momento presente, né? A gente fica aéreo. A melancolia tem a ver com esse estado de devaneio, né? De ficar meio fora de si, assim, no sentido né? De desatenção, de às vezes alguém chama, você não está muito aí, né? É um pessimismo ao quadrado, talvez, um pouquinho mais profundo. E eu quero falar do pessimismo também. Mas esse ponto que a Fabiana tocou, o François já coloca aqui no início, ó. Essa vaga tristeza, né, que ela é sim um prelúdio para coisas piores e mais complexas, e por isso a gente precisa olhar essa vaga tristeza e agir nela, né, enquanto é pequenininho, digamos assim, né, enquanto tem esse controle, ela se apodera dos nossos corações, nos leva a considerar a vida amarga e diz assim, é o vosso espírito aspirando a felicidade e a liberdade, né? Então ele já coloca aqui para gente esse fundo de que a gente precisa lembrar, somos espíritos, né? Então se essa melancolia, essa tristeza, né? A Bíblia colocou aqui melancolia, saudade de casa, da verdadeira casa, né, dessa casa espiritual, dessa nossa pátria verdadeira. Então, pode ser sim que tenha esse fundo, né, dessa saudade de algo que a gente nem conheceu, né? Ou, aliás, conheceu e conhece bem, mas não lembra, né? Acho que a palavra é lembrar, é o esquecimento do passado, né? Então, a gente tem aqui essa questão dessa aflição, e essa aflição sempre vai ter uma causa, por mais que seja essa causa que a gente não consegue identificar. Mas ela tem uma causa e a gente precisa agir na causa, né? E não no efeito. Isso é muito importante também, porque se a gente às vezes se apega a agir no efeito da melancolia, desse sentimento de desgosto, a gente pode se ver numa situação, às vezes, de buscar prazeres efêmeros, de, ai, não vou nessa leitura aqui não, essa leitura edificante, deixa eu ver aqui esse filme de ação, deixa eu ver se é qualquer coisa para me distrair, né? A gente pode cair nesse mundo de querer se distrair para achar que vai se sentir melhor. O filme acaba, se passaram 2 horas, você não está melhor, né? Você não está se sentindo melhor. Você não foi na causa, você foi no efeito, né? Então é importante a gente ir na causa, e às vezes se essa causa não é identificada imediatamente,
tem a ver, que é o que o François nos coloca aqui, com essa nossa vontade de melhorar, com essa nossa vontade de alcançar a liberdade e a felicidade, né? E que às vezes a gente não sabe muito bem o como. E aí toda essa explicação tão gostosa que a Júlia trouxe para a gente, que veio do André Luiz, mas o Emmanuel traz isso também, né? E toda a leitura, o livro dos Espíritos traz isso para a gente, a espiritualidade amiga da decodificação traz isso para a gente, é uma questão da gente agir, né? O combate aqui é o combate ao ócio, é o combate a ficar parado, né? Então, o Gilvan coloca assim, não raramente sente-se como que saudade de algo que não sabemos precisar. Ele comentou do exilados de capela, também sentimentos, né? Alguns visitavam, algo que se assemelhava à melancolia decorrente do paraíso perdido. Ele está falando de um livro muito interessante a respeito do período de transição planetária, né? Do mundo, do planeta de Capela, né? Um planeta lá da constelação de Capela, que passou de um planeta como o da Terra, né, de provas e expiações, para um planeta de regeneração, e naquele período teve, né, um grupo grande de espíritos que precisaram se deslocados daquele local, porque já não tinham compatibilidade vibracional com aquele planeta. E eles vêm a serem recebidos por Jesus e a ter a sua continuidade da sua evolução, né? Porque Deus é Pai, Deus é bom, Deus abriga sempre, né? Então, esses espíritos foram recebidos aqui na Terra e puderam continuar a sua escalada, né? A sua ascensão, mas tinham essa ligação emocional ainda com o planeta de origem, então, portanto, essa melancolia, né? Que está descrita assim nesse livro que o Gilvan trouxe para a gente. Então, uma outra coisa que eu queria comentar a respeito das expectativas que a Júlia trouxe. A melancolia, ela também tem relação, essa tristeza momentânea, com as expectativas que a gente coloca na vida, e nem sempre só na vida, né? Eu vou chegar naquele compromisso em tal horário, é uma expectativa. Mas a pessoa vai me tratar desse jeito, ou a pessoa vai agir dessa forma, a expectativa que a gente coloca sobre as outras pessoas, sobre as outras circunstâncias, né? Ou mesmo significados que a gente coloca nas coisas, que as coisas não têm. Né? Então, às vezes, é muito fruto, né? A melancolia, de novo, esse estado em que a gente fica triste e cria devaneios, né? As minhoquinhas na cabeça. Então, tem a ver com a gente ficar, às vezes, colocando esse significado. Fulano não me deu atenção hoje, acho que não gosta mais de mim. Não, fulano não deu atenção, isso é verdade. Né? Pode não ter dado atenção. Agora, Feri, que não gosta mais, aí já, para aí já é a minhoquinha. Né? Então, a gente tem que se cuidar também, voltando na questão da causa da aflição, o que a gente está fazendo para trazer essa melancolia para a gente, que a gente está trazendo, né? Se está sentindo é porque algo trouxe. Então, cuidar também com as expectativas e com essa significação, às vezes, torta que a gente faz e que acaba provocando esse sentimento, né? E aí tem a raiz em algo que eu vejo muito, muito, muito exacerbado na nossa sociedade, na cultura, né? Parece que é bonito a gente ser pessimista, né? Que é confortável a gente ser pessimista. Mas a situação tá assim, e basta 2, 3 pessoas se reunirem para todo mundo reclamar da situação. Seja, agora a gente tem motivo real, né? Que é a pandemia. Mas quando não tinha, também fazia isso. Né? Esse hábito do pessimismo. O hábito, parece que a gente, se não for pessimista, a gente não é realista. O realismo virou pessimismo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse pessimismo, ele também é um verme ali, é um vício que vai trazer a melancolia para perto, né? E é uma distorção da realidade, porque as coisas acontecem, coisas ruins acontecem. Agora, a gente ficar remoendo elas, ou até esperando que elas aconteçam, isso é o pessimismo, né? Imprimir no outro uma expectativa tão baixa, que acha que a pessoa nunca vai fazer nada de bom, isso é pessimismo. Né? A gente tem que cuidar muito com esse pessimismo, né? E parece que a gente ser otimista também não é bonito, né? E olha o que a Júlia trouxe pra gente, que legal. Vem ali o anjinho no ouvidinho. E esse anjinho é o quê? Se não o otimista, né? Otimismo nada mais é do que olhar a realidade como a realidade é, mas esperar um futuro melhor. Esperar algo de bom. Ter fé. Né? No final das contas, o otimismo é isso, é a gente ter fé, a gente olhar as situações e não esperar que vai piorar,
ou ficar se remoendo porque de fato piorou, né? Ok, tá, a situação tá difícil, tá difícil. O que eu posso fazer? Né? O otimismo, gente, é fonte de energia. A gente olhar para as situações e enxergar um lado bom, enxergar o aprendizado, né? Como a dona Bibi falou hoje para a Júlia, ela olha para trás e ela vê, puxa vida, olha quanta dificuldade eu passei e olha quanta coisa boa aconteceu, porque eu passei por essas dificuldades. Isso também é um olhar otimista sobre a vida, sobre as situações, né? E isso dá para a gente uma energia que é o exato oposto da melancolia. A melancolia tira a energia da gente. O ócio, o ficar parado, tira a energia da gente. Pode acreditar, hoje eu programei o dia, eu vou deitar na rede, ninguém me chama. Chegou o final do dia, você está mais cansado do que no começo do dia. Por que será? Você não está com mais energia, né? Então, às vezes, a gente está em movimento e se a gente olha para a natureza é movimento, né? Então, Deus criou a natureza. Deus criou a natureza, né? E se a natureza, a criação divina, é movimento, por que a gente quer ir contra? Mania, né, do ser humano, da gente ir contra a lei divina, mas a gente faz isso, né? Então vamos olhar, o mar não para. Ah, mas tem a areia da praia tá parada. Não tá. Tá o tempo todo trabalhando. Tem muitos organismos ali, né? O vento, tá tudo trabalhando, gente. Hoje você vai num lugar, no meio do mato, que seja, você olha para como estão as coisas ali, pode não ter batido um vento, você vai no outro dia, tá diferente. A natureza não para, a natureza trabalha, né? O tempo todo evoluindo aquela matéria ali. E a gente, às vezes, não quer trabalhar. A gente acha que as coisas vão acontecer, né? E aí vem sim a melancolia de verdade. Então, eu acho que essa lembrança de que a gente é espírito imortal, essa lembrança que a aflição tem uma causa, que a gente tem que cuidar da causa, e essa lembrança que a gente precisa alimentar o passarinho bom da cabeça, e não o ruim, né? Tem uma lenda Cherokee, Júlia, não sei se eu já te contei, você já deve ter ouvido, porque ela é muito famosa, que diz que um dia sabe lá, o cacique lá da tribo Cherokee estava comentando com o menininho, né, que ele tinha uma guerra dentro dele, uma guerra mortal, todos os dias. E o menino fica espantado, o menino quer uma lição dele. Como é que o senhor é tão bom? Como é que o senhor, né, chegou onde chegou? É o cacique, né, e tem tanta lição boa para passar. O que o senhor tem para me dizer para eu chegar lá um dia? Ele disse, eu tenho essa guerra dentro de mim. Todos os dias. Tem 2 lobos vorazes dentro de mim. Um lobo é mau, um lobo é terrível, ele é sanguinário, ele é vingativo, ele é orgulhoso, ele é egoísta. E tem outro lobo, também muito forte. Esse lobo é caridoso, esse lobo é amoroso, esse lobo é tudo de bom que mora dentro de mim. E eles lutam todos os dias. O menino fica espantado, assim, né? Mas então, que lobo que vence? E ele diz assim, é o lobo que eu alimento. O lobo que a gente alimenta é o lobo que vence, né? Então, se a gente alimentar o lobo da melancolia, infelizmente, ela vai nos dominar, vai tomar conta, sem que a gente queira. E eu falei de Emmanuel, né, Júlia? Mas eu não falei o que eu li de Emmanuel. Eu li, Júlia, um comentário de Emmanuel sobre uma mensagem, né? Chama Regozijai-vos sempre, que tem base num trechinho do Tessalonicenses do Paulo, né? Paulo escreve a carta a Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, que Paulo diz assim, alegrai-vos sempre. E Emmanuel vai discorrer sobre esse trechinho. E eu estava ouvindo o comentário do Saulo sobre o comentário do Emmanuel sobre a carta do Paulo, né? Estou aqui comentando para vocês. Então, põe telefone sem fio aí, mas é um telefone sem fio do bem. Então, o Saulo, comentando a respeito do Emmanuel, ele traz essa questão da gente cuidar com o desânimo em relação ao tédio, né? E o Emmanuel traz esses exemplos da natureza que são muito legais. E ele fala assim, olha, depois da tempestade, né, que arranca a raiz, que faz um monte de coisa, vem o sol. Mas os seres humanos, nós aqui, os seres inteligentes, a gente não quer.
né? A gente, deixa eu até pegar aqui o trecho direitinho. A gente briga com isso. A gente não quer o sol depois da tempestade. Assim, depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas e as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gemirado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Então, a gente, às vezes, se apegar só à tempestade, só o que tem de ruim, né? É perda de tempo. Ele diz assim, tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Então, essa melancolia enferruja, né? Deixa a gente travado para as coisas que são importantes de verdade. Daí, no final, ele diz assim, quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre. Então, eu fiquei imaginando Paulo, que a gente lê lá em Paulo Estevão, né? Todas as situações que ele passou. Foi apedrejado, né? Algumas vezes, né? Foi preso, perdeu o amor da vida dele, né? Ainda jovem. Teve tanta coisa que aconteceu com ele, né? E ele estava obstinado em divulgar a mensagem do Cristo. Com tudo que acontecia de ruim para ele, ele sabia que ele tinha essa missão, que ele precisava trabalhar, que o trabalho era a cura para ele. E ele precisava, para trabalhar, ele precisava ter alegria. Aí tem uma questão, Júlia, eu queria fechar com isso, que a gente vai buscar essa alegria aonde? Nós materialistas ainda, né? Num planeta em transição, mas ainda no, né, provas e expiações, estamos aqui mega materialistas e apegados. A gente às vezes vai buscar, às vezes não, na maioria das vezes, a gente vai buscar alegria fora da gente, né? E a gente acha que a gente só tem direito de estar alegre se tudo tiver conforme. Tudo tá conforme eu queria. Né? Eu queria desse jeito, minha vida tá desse jeito, aí eu posso começar a ficar alegre. Mas talvez não por muito tempo, porque vai acontecer alguma coisa que vai me contrariar, aí já vai minha alegria pelo ralo. Né? Então, a gente tem que desconectar esse pensamento, que a alegria verdadeira, e aí é a beleza do texto que François de Geneve traz para a gente. A felicidade que Deus nos reserva, que a gente vai aguardar pacientemente, ela está dentro da gente. Ela mora dentro da gente. E o caminho para ela é de muito trabalho dentro da gente e com o nosso irmão. Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente for fraterno, né, e olhar para o nosso irmão e querer ajudar, e for forte, corajoso, né, essa coragem que vem da resignação que a Júlia trouxe e da oração, esse instrumento maravilhoso, né, uma leitura edificante, uma oração, isso vai mudar com certeza o diapasão energético, né, a forma como a gente está vibrando. Então a gente tem recurso já, isso a gente já aprendeu. Né? O recurso a gente já aprendeu, a gente tem escadinha construída aqui no coração, mas a gente tem que subir e lembrar de subir, e lembrar de subir, e lembrar de subir. Porque ainda não é hábito, mas vai ser. Deus queira, vai ser. E a gente vai ter a força que Paulo teve, de, no momento de dureza, olhar para si e dizer assim, vou me alegrar porque eu estou no caminho certo, porque eu estou trabalhando pelo Cristo. E é isso que importa. Legal, Emília. Eu acho que a mensagem que a gente pode passar a semana com ela, né? Acho que nem comentei na minha fala, mas é que muitas vezes vai ser difícil, mesmo sendo só uma melancolia pequenininha, é difícil sair dela. Mas que a gente não tá sozinho, a gente não enxerga os espíritos, alguns, né? Não enxergam, não ouvem. Às vezes a gente se faz difícil de sentir eles, porque a gente coloca essa barreira, mas eles estão do nosso lado, gente, o tempo inteiro para nos ajudar. Eles estão ali torcendo para que a gente, no meio da nossa melancolia, a gente tenha um momentinho de eu quero sair disso.
eu quero mudar, eu não quero mais sentir isso. E daí quando a gente pensa, eu não quero mais sentir isso, e levanta e age, eles torcem. Eu imagino eles vibrando, tipo, isso, vamos. E eles estão ali do nosso lado, esperando só esse movimento nosso de que a gente quer sair disso, que a gente quer mudar. Então, vai ser difícil, às vezes a gente se sente sozinho mesmo, a gente se sente não capaz de sair dessa onda de melancolia, mas a gente só precisa, porque essa escadinha que a Emília falou, né? É só eu quero sair disso, eu quero mudar, eu consigo, eu vou. Esses pensamentos, a espiritualidade está ali do nosso lado e ela vai nos ajudar, ela vai fazer dar certo. É só a gente ter persistência. Mas precisa desse primeiro passo, Júlia, porque a nossa participação na criação é só nossa. E ninguém pode tomar crédito. Então, também ninguém pode tomar crédito pelo nosso soerguimento, né? Então, é a gente que tem que, né, conseguir superar essas tendências, né? Que é coletivo, gente. A gente está aqui falando porque a gente sofre disso também, né? E, assim, se alguém aqui nunca sentiu melancolia, nunca sofreu disso, comenta aqui, porque a gente tem que conversar. Preciso te conhecer. Porque, assim, nessa terra, nesse planeta que a gente vive, nesse momento da nossa história, né, da nossa caminhada, é natural mesmo. É bem isso, vai acontecer. E também acontece porque a gente tem a aprender com ela, né? Então, assim, olhar a beleza desses desafios também. Né? Olhar a beleza porque é sinal de que a gente tem que superar. É sinal de que a gente tem que trabalhar. O perigo é não trabalhar. O perigo é parar. Ou desviar. Ou querer se distrair. Ou se revoltar. Ou dizer, então, né, o pessimismo vai tomar conta e deixa para lá isso mesmo, dá muito trabalho. Né? Na próxima. Já ouvi pessoas falando isso, é muito triste de ouvir. Não, deixa para a próxima. Né? Para a próxima o quê? Para a próxima encarnação? Né? Será que temos tempo? Um momento de transição planetária? Então, não deixa para a próxima, não. É agora. Vamos lá, vamos batalhar. Vamos batalhar que tem muito trabalho. E o tijolinho que eu tenho para colocar nessa construção, nesse caminho, só eu posso colocar. O que a Júlia tem, só a Júlia pode colocar. Eu não vou poder colocar pela Júlia. Não posso construir pela Júlia. Né? Mas Deus está esperando da Júlia uma ação. Que só ela pode ter. E isso é verdade para todo mundo que está aqui. Todos nós, de novo eu vou voltar para a mensagem linda do François. Todos nós temos missões de que não suspeitamos. Então, se a gente não suspeita, vale a pena ficar investigando? Vamos trabalhar. Ele diz assim, dedique a sua família, cumpre as diversas obrigações que Deus vos confiou. Daí a gente para pensar, mas minha família não precisa de mim, Deus não confiou nada para mim. Trabalho tem, gente. Né? Olha, ele bate na porta do vizinho e pergunta se precisa de alguma coisa. Pode ter certeza que vai dizer que sim. Né? Trabalho tem. Então, a gente pode sim ser proativo também e tentar olhar para dentro o que eu quero melhorar em mim, que trabalhos trazem oportunidades para mim, para melhorar isso que eu tenho, né? E ir atrás. Né? O importante é não parar. Acho que a mensagem é essa, Emília, né? Não parar. Não parar. Não parar. Então tá, pessoal. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Emília. Obrigada a todo João. mundo que participou, que comentou. O pessoal comentou bastante hoje. A gente adora ler os comentários de vocês. Às vezes a gente não lê todos em voz alta, porque não dá tempo, mas a gente está lendo aqui o comentário de todo mundo. Obrigada. Semana que vem, então, a Emília estará aqui com uma convidada. Vai se contar, Emília, quem que é a convidada de semana que vem? Convidado, eu preciso convidada, confirmar. Preciso confirmar ainda, então eu vou deixar para contar no nosso Instagram, tá, gente? Acompanhem o nosso Instagram, vai estar o post com o nome da pessoa. Muito especial. Legal. Então, semana que vem a Emília vai estar aqui com um convidado ou uma convidada. Eu vou estar aqui com vocês nos comentários assistindo também. Para finalizar esse momento, então, depois dos comentários, a gente faz a prece final e eu vou fazer ela junto com vocês, então. Que possamos nos manter em sintonia com os espíritos amigos que nos rodeiam neste instante, que se fazem presente ao nosso lado, no decorrer de toda a nossa caminhada, nos intuindo, torcendo por nós e nos amparando. Que possamos, então, nesta semana, fazer a nossa parte,
manter nossos padrões vibratórios elevados e em sintonia com estes espíritos que nos amam tanto e nos acolhem em todas as dificuldades. Que possamos lembrar também de todos aqueles espíritos com os corações ligados aos nossos, que já voltaram para o plano espiritual, que nós sentimos falta, que eles também sentem nossa falta. Que possamos nos ligar a eles com sentimento de gratidão, de carinho, de amor e enviar o nosso mais querido e grato abraço. Que possamos seguir firmes e fortes no caminho que Jesus nos exemplificou e nos mostra todos os dias. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Boa noite, Ju. pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emília. Até Boa semana que semana. vem.